Tudo certo aí? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para o nosso devocional desta manhã, nós teremos aí a participação do meu amigo pastor Raimundo Alcântara Menezes, nosso pastor da Igreja Batista Missionária de Ferraz de Vasconcelos. Bom dia, Pati, bom dia, Elis, sejam bem-vindos. Fábio, bom dia, paz. Cris, Deus abençoe vocês. Nesta manhã estaremos falando sobre escatologia. Você que está aí pensando, coronavírus é uma das pragas do Apocalipse, como algo que se espalha assim mundialmente, né, nos leva a pensar sobre esse assunto. Deixa eu ajustar aqui. Dadá, bom dia, paz, minha querida. Minha cunhada Renata, a nossa Rebas, que ontem fez pra gente uma sopa maravilhosa. Seja bem-vindo nesta manhã para mais um devocional, hoje com a participação do nosso amigo pastor Rai. Está chegando aí, seja bem-vindo, pastor. Também amamos vocês, Dadá, Renato, toda a família, que é uma bênção. Quando é que a gente vai comer aquele peixe de novo, Dadá? Lá no Riacho Grande. Tá um friozinho aqui, Paty. Mas daqui a pouco esquenta, só pela manhã. Nós estamos aqui em Guaianazes. E ela lá no litoral com calor daqueles. Bom dia, Leia, paz. Dadá está esperando, contando as horas aí para poder voltar a sair de casa. Mauri, a paz, seja bem-vindo. Tá friozinho aí também, né, Elis? Nosso tabuão aí tem uns graus abaixo aí. Amém. Vou aqui chamar o nosso pastor que vai nos ministrar nesta manhã. Vamos lá. Tô te aguardando, pastor. Já mandei aí o convite para você responder aí. Pastor Rai, um amigo, trabalhamos muitos anos ali no pregão, na bolsa. Paz, Rai. Tudo bem, eu estou aqui dos seus lados. Agora tá pegando o som. Tá ruim esse áudio. Não estou conseguindo te ouvir, Elias. Vê se melhorou agora. Não estou conseguindo te ouvir. Talvez é só um delay. Deixa eu colocar aqui. Não. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Chegou aí para você? Então, não tá, o som não tá. Eu queria colocar e não tá. Não estou te ouvindo. Então, nós vamos fazer assim, eu vou desligar e chamar novamente. Agora foi. Agora foi. Foi? Não, agora foi.
Agora foi. Só ajeitar aqui. Maravilha. Maravilha. E aí, tudo bem, queridão? Graças a Deus, pastor. Tudo bem. Tá me ouvindo agora? Então, Tá chegando aí para você o som? tá falhando a ligação. É melhor chamar de novo, Elias. Tá bom, vamos chamar de Chama de novo. novo, queridão. Tá falhando muito. Tá bom. Tá falhando muito. Tá? Amém. Vamos tentar de novo. Esteja orando aí. Meu amigo Lelê. Paz, Lelê, tudo bem? Vamos lá, segunda tentativa. Bom dia, Sueli, a paz. Como eu estava falando, né? Trabalhei muitos anos aí com o Raia lá na Bolsa. E outros pastores, né? Que na época não eram pastores. Hoje a maioria do nosso grupinho lá, que a gente chamava a igrejinha, se tornaram pastores. Ô, querido. Oi, Rai. Tá chegando aí para você Querido agora? irmão. Oi, Rai. Vi. Maravilha. Agora chegou, graças a Deus. Amém. Tudo Tá bem, meu falando aqui do nosso tempo da Bolsa, irmão? Rai. Aquela nossa turminha lá, que hoje a maioria são pastores, Ah, né? sim, sim. Hoje está no ministério. Alguns já são pastores, outros estão em outros estados. Eu não sei se você sabe. O nosso querido Davi está lá no Paraná. Sim, falei com ele esta semana. Eu vou falar aqui alguns, vamos ver se você completa a lista aí. Olha, que eu me lembro agora assim de cabeça. Hoje o pastor Sadal, que já esteve com a gente lá, o pastor Davi Rocha, né, também esteve ministrando lá com a gente. Quem mais hoje é pastor? O Osias, né? Pastor Paulo Bola, né? Quem mais aí da nossa turminha? Tá che... Vai falando aí, pastor. Vamos ver se a gente te escuta aqui. Cortou? Como é que faz para ele me chamar? Quando ele entra, né? Aparece lá para chamar, né? Pode fazer o inverso. Ele entra. Tá me ouvindo, pastor? Se estiver me ouvindo, dá um joinha assim. Vamos tentar mais uma vez. Paciência, meus queridos. Hoje vai ser benção. Quando demora assim é porque vai ser benção. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo. Carmen, Deus abençoe. Val, nós vamos aqui tentar mais uma vez. Ver se agora vai. Ô, querido, tá Nós somos caindo o sinal. Uhum. Fala aí, pastor. É. Vai falando aí. Vamos ver se agora firma. Então. E agora? Tá bom? Para mim ficou bom agora. Ficou? Joia. Ótimo, ótimo. Bem. Bom, desculpa onde você estava, querido. Antes de mais nada, né, deixa eu dizer minha alegria de poder participar com você, com o teu rebanho, com os amigos. Né, eu cumprimento todos aí, dando um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho, né? Antes de mais nada. Amém, pastor. Vamos direto, vamos aproveitar que está funcionando. A gente estava conversando aqui, era mais para fixar a conexão. Pastor,
a grande questão, né? Eu vi muitas pessoas falando sobre isso, com essa chegada aí dessa epidemia, né? Que se tornou uma pandemia aí, que espalhou por todo mundo, vem Sim, aquela ideia, né? E aí, são as pragas do apocalipse, né? O que está acontecendo, isso é cumprimento, e vem esse despertar, né? Esse medo e o interesse, né? Escatológico por saber mais. E daí veio a ideia, né? De trazermos aqui, você que gosta tanto dessa área, né? De escatologia, e nos responder, né? Algumas questões. Como é que você vê esse momento que estamos passando aí? sim, sim. Tá me ouvindo, pastor? Na realidade, né, Elias e irmãos, a gente vê esse momento como um momento de oportunidade de Deus. Porque se tratando de algo tão importante que nem agora o contexto mundial que nós vivemos, é um contexto de muita tranquilidade, vamos pensar assim. Nossa geração, por exemplo, é uma geração que não teve, praticamente no nosso contexto brasileiro, as guerras que nós ou os nossos pais passaram. Então, a gente está num momento muito singular da história do nosso país, mas assim, ao mesmo tempo como o mundo, né, tirando alguns países que sofrem mais, sempre estão ali, vamos dizer assim, envolvidos em guerra, como é os Estados Unidos, mas mesmo os Estados Unidos, a gente não vê ele numa guerra declarada. O mais horroroso que a gente viu deles direto como povo foi em 2001, na queda das torres. Então, o que acontece? Elite para nós, para nos sacudir como mundo, como habitantes do planeta. No entanto, é óbvio que isso deixa a gente com o coração muito apertado. Um coração apertado porque vem aquelas questões, né? E quando Jesus ele mesmo disse, né, sobre os sinais dos fins. E ele sobre os sinais dos fins, ele fala sobre guerra, rumores de guerra, e ele fala inclusive sobre pestes, pestes em vários lugares. E essa pandemia é uma peste, né, mundial. Então, é uma evidência? Sim. Nos deixa com medo? Sim. Nos deixa assustados? Sim. Eu quero acreditar que antes é como sempre o Senhor fez. Antes de um castigo maior, de uma punição mais severa, ele vai permitindo com que cada um de nós tenhamos chances. Então, mesmo que essa peste, né, seja final para muitas vidas, ela ainda assim é uma maneira em que Deus está mostrando para todos nós o que realmente interessa na nossa vida. Então, antes do castigo definitivo, vem chances, né? Deus, eu quero acreditar que essa pandemia é uma chance que Deus está nos dando para abrir os nossos olhos. E aqui, se tratando do povo de Deus, desculpe, eu quero acreditar que ainda é uma chance mais significativa. Por que razão? Porque nós, como povo de Deus, eu diria, estávamos embalados, eu digo aqui como igreja geral, né? Num belo sono, né? Ou embalados numa bela doutrina chamada prosperidade. Pode ver que esse assunto dos sinais dos fins, agora os irmãos estão tratando nas suas igrejas por causa da pandemia. Mas antes disso é o que eu vou conquistar, o que eu vou ganhar, a minha casa, o meu carro, o meu terreno. Então, na realidade, eu quero acreditar que Deus também está dando uma chance especial para nós, povo de Deus, para que a gente possa acordar para o que de fato importa. E o que de fato importa? Será que a gente está estabelecendo um reino? Entendeu? Então, é visto sim como um sinal do sim, mas
Amém. Pastor, o Pois não. tema, né, escatologia, eu sei que você tem uma visão, eu gosto muito, né, que o próprio Apocalipse, né, o livro já é a revelação de Jesus Cristo. Então você tem um olhar, né, já como não dá para revelar o que já está revelado, e há muitas pessoas que caem aí em correntes teológicas, em interpretações paralelas, mas nós já temos aí 2000 anos, né, de história praticamente, ouvindo teólogos, né, os nossos irmãos da igreja, de modo geral, né, como que essa interpretação ao longo desses anos dos nossos irmãos, como é que nós podemos ver, né, de forma geral aí, um pouco sobre o Apocalipse, né, a interpretação do Apocalipse? Então, como você mesmo mencionou, né? A palavra Apocalipse significa revelação. Mas dentro dessa ideia da revelação, tem uma expressão que esclarece mais para nós, que é a expressão tirar o véu. Então, quando a gente trata de Apocalipse, quando trata sobre finais dos tempos, e toda a profecia sobre os finais dos tempos, Deus profetiza e por meio dessa profecia ele tira o véu. Sabe aquela ideia da noiva antiga, que ela chegava diante do noivo e de todos os convidados, ela tirava o véu e todos viam a beleza dela? Pois é, então o Apocalipse tem essa questão da revelação, que é Deus tirando o véu dos nossos olhos, tirando o véu daquilo que enxerga. Por quê? Porque, de fato, sem o véu, começamos a enxergar melhor. E o que acontece é que, logo depois do livro do Apocalipse, logo no comecinho da igreja, respondendo a sua pergunta, né? O que acontecia era uma coisa muito interessante, que a igreja primitiva, ela já que Jesus viria ali. Tanto é que em Atos capítulo 1, a pergunta que os apóstolos fazem para o Senhor é: quando o Senhor estará estabelecendo o reino de Israel? Quando, né? E aí o que acontece? Jesus, né, se ascende aos céus e os anjos dizem: olha, vamos trabalhar, né? Vamos cumprir o ID. E logo no início da IVA, eles tinham uma percepção de que o espírito do anticristo, vê que o apóstolo João vai falar sobre isso. E como que, desde da igreja primitiva até hoje, né, eles viram o livro do Apocalipse? Essa pergunta ela é muito interessante, porque o que acontece? Logo no começo da igreja, havia um anseio que Jesus voltaria rapidamente. Tanto é que depois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá dicas e de pista de como tudo isso iria acontecer. Mas, passando tanto esse período dos primeiros 100 anos, ou da igreja primitiva, esse assunto foi facilmente aceito por cada cristão, de que o Senhor voltará no seu tempo certo. Não tem uma data. Ele virá como um ladrão. E ao longo desses 2000 anos, o que acontece é que esse assunto não foi tão citado e foi tão mencionado por vários motivos. Principalmente porque o Apocalipse sempre foi um livro muito alegórico, muito metafórico. Então as pessoas tinham muita dificuldade com relação a ler o Apocalipse. E só para você ter uma ideia, né, Elias e irmãos que nos assistem. Lutero, o grande pastor nosso, reformador, protestante, ele, dentro dos livros da Bíblia, Valeu. Também. Pastor, nós perdemos o áudio, perdemos o seu áudio agora. Tá me ouvindo aí? Vou tentar reconectar aqui com o nosso pastor. Pega aí onde ele parou, hein?
Pastor, você está me ouvindo? Cortou o som. Eu vou fazer a reconexão aqui para ver se a gente consegue. E vamos lá, gente. Vamos ficar firme aí, que o assunto tá bom, tá gostoso. Porém, nós temos essa limitação lá com a internet. Mas fica aí. Estava falando aqui do Oi, queridão. pastor, Voltou? meu querido. Voltou. Só cortou o som. Você estava falando do nosso pastor protestante aí e a gente parou aí. Foi quando cortou o Lutero. áudio. Martinho Lutero. Ah, Lutero, né? Tá. Inclusive, Elias, tem uns irmãos da igreja aqui querendo conectar na nossa... Você tá bom ou pelo meu Instagram? Eu não sei te... tanto faz. te- Tanto o hoje eu estou fazendo a TBC tá... inauguração. Isso. Ah, tanto faz. Os dois dá acesso, tanto pelo seu Ah, perfil quanto pelo tanto... nosso TBC tá bom. Entendi. Então, tanto por um como por outro, amor. A Nídia aqui está me ajudando. Ela não está conseguindo conectar. Mas parece que eu já vi alguns irmãos da igreja conectando. Sim, Então, voltando a falar aqui, Elias. Voltando a falar aqui. Lutero, forma protestante, e ele fazia aquela lição de casa traduzindo a Bíblia. Ele tinha 2 livros que ele não considerava como livros inspirados, ou pelo menos ele tinha dificuldade de ver a inspiração naqueles livros. O primeiro livro era Tiago, por causa da questão da fé e das obras. E o segundo livro era Apocalipse. Então, por exemplo, quando Lutero fez a tradução da Bíblia, né, do original para o alemão, ele falou assim, esses 2 livros não devem ser inspirados, mas mesmo assim ele insistiu e colocou. Mas ele tinha dificuldade de encarar Tiago, porque esse foi o calcanhar de Aquiles de Lutero. E também Apocalipse, porque é um livro muito desconexo. Como eu estava dizendo, a conexão do Apocalipse, o resgate do Apocalipse se dá na igreja. Olha só que interessante. Depois da Primeira Grande Guerra Mundial e depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Você, um professor universitário, vai saber explicar talvez até melhor do que eu. Os homens, antes da Primeira Guerra Mundial, estavam no seu apogeu do quê? Do humanismo. As grandes conquistas industriais, científicas, conhecimentos dos mais variados. Então, até a fé na igreja, nesses dias, era uma fé baseada mais no conhecimento humano, na capacidade intelectual do pastor. Hoje, quando nós citamos, por exemplo, Spurgeon, era uma exceção à curva. Ele era um homem muito inteligente, mas muito piedoso. Nos dias de Spurgeon, por exemplo, nos dias de Wesley, não era tão comum os pastores se inclinarem a uma vida de piedade pura e simples. Por quê? Porque o humanismo dava o tom. Então, olha que interessante, o resgate do Apocalipse se dá principalmente depois da Primeira Guerra. Porque qual que era a ideia que as pessoas tinham? Que o homem evoluindo, ele vai estabelecer e estabelecendo na Terra, a gente vai se aperfeiçoando. Então, havia um consenso de que o homem evoluindo, o homem melhoraria. Perdemos o som de novo, pastor. Nós vamos aqui com paciência, só deixa a gente mais curioso, né? Você está me ouvindo, pastor? Consegue me ouvir? Nós vamos reconectar de novo, tá? Tá deixando aqui, é igual minissérie. Você que assiste minissérie, próximos capítulos nós vamos ouvindo aqui. Enquanto eu chamo o nosso pastor, falando sobre o Apocalipse. Nossos amigos aí do TBC Nordestina que estão aí com a gente. E esse assunto tão gostoso de ouvir, né? Com paciência, nós vamos concluir essa live aqui
Em nome de Jesus. Estou aqui chamando novamente. Irmão, Estou aqui falando. parou de novo, né? Me Não, eu estou perdoa. falando. Não sei o que está O pessoal acontecendo. está acostumado a assistir série no Netflix, e aí eles vão aqui acompanhando em séries, entendeu? Cada raciocínio aí a gente vai aqui acompanhando, mas está muito bom nessa prosa aqui sobre o Apocalipse. Interessante nessa questão de Lutero, né? Essa época aí foi chamada época do Iluminismo, né? Onde os homens se despertaram aí no conhecimento, trabalharam mais a questão da razão, né? Mas, pastor, vamos lá. Quando a gente fala assim sobre a história, nós vimos o Apocalipse, Deus falando tantas coisas, né, a respeito do fim, vem uma questão, né? Deus realmente é o grande maestro que está regendo a orquestra? Ou a nossa influência, os governantes, eles vão conseguir mudar a história? Ou Deus permanece como sendo, né, o Senhor da história? Porque como é que nós já temos o fim do livro enquanto a história se desenrola, né? A soberania de Deus aqui, ela não chega a ficar em xeque-mate se os governantes aí tomarem decisão, não conseguimos mudar aí o futuro, né? Como aquele filme aí lá do futuro, lá como que chama? De Volta ao Futuro, né? O pessoal vai lá para o passado e muda. Será se a gente consegue mudar? Questão aqui com o nosso pastor Rai. É possível mudar o futuro? O Apocalipse está aí, né? Nós não conseguimos mudar. E daqui a pouco nosso pastor entra aí para nos dar uma resposta. Felipe, seja bem-vindo. Você que está acompanhando essa live nesta manhã, né, com o nosso pastor Raimundo. Eu percebi que... Ô, meu irmão, pastor, tá difícil hoje. Desculpa, não sei o que está acontecendo com a nossa conexão. fica A tranquilo. internet aqui é muito boa, mas não sei o que é. Então, Eu vou tá me deixar ouvindo você bem? falar. A grande Tá me questão... ouvindo Você bem? está te ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Melhorou Então, bastante. nossa questão aqui é possível mudar o futuro? Você é o Senhor da história, ele já escreveu o fim. Como é que fica essa situação? Aquilo que nós fazemos aqui vai interferir na história, no Apocalipse? Então, essa é uma questão que antes da pandemia, alguns anos antes, tinha sido muito debatida até por alguns pastores, né? Tem uma corrente chamada deísmo aberto, né? Que é uma corrente filosófica que entrou dentro das igrejas e tem causado, eu diria, muito desconforto. Na realidade, né, Elias, o Apocalipse é uma das grandes doutrinas e dos grandes livros que nós entendemos e vemos que Deus é o Senhor da história, que Deus ele governa sobre tudo e nada foge do seu controle. Essa ideia de que o ser humano ele consegue mudar a história praticamente cai-se por terra quando a gente vê as profecias sobre os fins. Porque por mais que nós sabemos, né, do poder, da capacidade humana com relação a todo o desenvolvimento, e a gente sabe que o ser humano ele evolui, um exemplo disso é a medicina, outro exemplo disso são as grandes metrópoles, a tecnologia. Mas quando nós lemos no Apocalipse que Deus deixou um futuro pré-determinado para um julgamento, então a gente realmente se dobra com humildade e vê que Ele é o Senhor da história, né? Porque por mais que tenhamos na nossa vida conhecimento, por mais que tenhamos sabedoria, por mais que possamos evoluir como pessoa e sociedade, diante dos fatos bíblicos, nós notamos que ele continua governando de forma magistral. E quando a gente pensa, né, num Deus que conhece o futuro e já deixou ele revelado a nós, já tirou o véu, a gente realmente se prostra com quebrantamento e humildade. O grande problema dessa ideia, né, de que
o Apocalipse ele já está estabelecido é a ideia fatalista, né? Onde as pessoas dizem, se então já tudo está destruído, se tudo já vai ser condenado, então o que a gente está fazendo aqui? Por que Jesus manda a gente expandir o reino dele? Falar do amor dele. Se vai vir um grande castigo, né? Se vai vir uma grande situação de condenação, se o anticristo vai se levantar, se vai ter as pragas, os cavaleiros do Apocalipse vão existir. Então, para que eu vou pregar o evangelho? Deixa Deus destruir tudo. Esse é o grande problema, é o problema meio fatalístico. Quando a gente... Jonas. Como? Coração de Jonas, querendo destruir os ninivitas, que eles morram todos. Isso, exatamente. Então, essa é a grande dificuldade, né? Mas, assim, uma coisa que me encanta nessa soberania de Deus são coisas como essa. Como há pouco eu falava para você, não sei se cortou, quando eu falei depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, houve um resgate por coisas na Bíblia que outrora não estava sendo mais destacado. Por exemplo, o Velho Testamento, na Bíblia, não tinha assim, um destaque tão grande até a Segunda Grande Guerra Mundial. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, houve um retorno para essa questão do Velho Testamento, da Bíblia, de Israel. Porque antes da Segunda Guerra Mundial, o que acontecia era que as pessoas elas estavam muito confortáveis na sua leitura humanista. Então, qual é o grande problema nosso? Quando a gente começa a definir coisas para Deus, quando a gente começa a definir um tempo, né? Tá conseguindo me ouvir bem? Tá me ouvindo bem? Ótimo, tá ótimo. Então tá. Tentei mudar um pouco aqui o som. Então, o que acontece, Elias? Muitas vezes na nossa vida, irmãos, quando a gente vai evoluindo, uma tendência natural nossa é o quê? É o conforto, é o excesso de confiança. A gente já começa a dizer assim, não, o homem está no controle da história. E essa pandemia, por exemplo, está sacudindo o mundo de forma, na minha opinião, positiva. Vai mudar a questão da economia mundial, vai mudar a questão de gerenciamento de gestão de políticas públicas, né? O saneamento, por exemplo, no nosso país nunca mais vai ser o mesmo. A sociedade, a partir, né, desse caos no nosso contexto, nunca mais vai olhar, por exemplo, para as favelas como olhava. Eu quero acreditar que agora a gente está passando por um processo de transformação por causa de um simples vírus. Como todo mundo já sabe, estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial contra um ser invisível. Então, é interessante a gente repensar em tudo isso, e são em momentos assim que a gente entende aquilo que lá em Lucas falava sobre os sinais dos fins, pestes em muitos lugares. A gente nota o quanto uma peste pode ser um fator determinante para nos aproximar de Deus. Por exemplo, né, Spurgeon, certa ocasião pregando, ele falou sobre a bênção da graça de Deus sobre nós, dos milagres de Deus sobre nós, mas ele falava assim que, assim como a saúde, a graça, os dons é uma bênção sobre nós, a enfermidade, a tribulação, a doença e até a morte é uma bênção enorme. Aí, o que acontece? Diante disso, perguntar, mas como, Spurgeon? Né? A doença é uma bênção. Ele falou, pense, por causa da doença, milhares de vidas se converteram. Centenas de milhares de almas se aproximaram a Deus. Então, quando a gente vê que o Senhor ele rege sobre a história, que Ele é o governo, que Ele tem o governo absoluto, mesmo que Ele nos dê parte dessa administração nas nossas gestões, sejam elas políticas, econômicas, tecnológicas, mas nos fascina ver que Ele é o Senhor da história. Um detalhe que me fascina em tudo isso, e até voltando um pouco, né, à primeira pergunta sua,
Os nossos irmãos antigos, eles tinham dificuldade de entender que Apocalipse seria um livro literal, porque como que eles liam Apocalipse no Velho Testamento? Eles liam Apocalipse como um livro metafórico, é a alegorização, né? Quando eles liam lá e virar um dragão na terra, é a sogra que veio visitar o rapaz, entendeu? Pensavam que era, ou se não, claro, tô brincando, irmãos, minha sogra é uma bênção, mas pensem assim, o dragão é um reino inimigo, o dragão não pode ser, em primeiro lugar não existe dragão, dragão não existe fisicamente. Então, como que eles liam, por exemplo, o Apocalipse? Eles falavam, não, tá bom, Jesus mandou cartas para a igreja, né, e agora vem os selos, vem as pragas, vem as taças. Não, tudo isso é metafórico. Isso já aconteceu, não é possível. Mas um fator determinante que marca muito essa questão foi o retorno dos judeus para o Estado de Israel. O retorno dos judeus. Porque as profecias bíblicas, sempre que falavam sobre os sinais dos tempos, elas sempre tinham um panorama, elas tinham um cenário. No seminário a gente aprende muito isso. Há um palco que vai sendo montado. Há um palco. Não é um palco somente de destruição. É um palco que tem destruição, tem castigos, tem guerras, tem terremotos, mas há um palco também que vai sendo montado com personagens, com países, com povos. E, por exemplo, o povo de Israel, eu diria que eles encabeçam esse cenário. O povo de Israel, depois do ano 70, que o imperador Tito, destruiu o templo, eles foram dispersos pelo mundo. E a nação de Israel nunca mais voltou a existir como era até 1948. Então, quando Israel ela é reorganizada como um Estado novamente, depois de quase 2000 anos, houve-se um temor em todas as pessoas, em todos os tempos, porque a Bíblia sempre mencionou que a volta de Jesus se daria num contexto onde o povo de Deus estaria reunido, onde o templo de Salomão seria reconstruído, onde haveria o Estado político e organizado de Israel. E quando isso acontece, há um temor absurdo em todas as pessoas, porque qual é a nação que subsistiu como povo depois de quase 2000 anos? Praticamente impossível. Então, esse é um fator determinante. Outros fatores, por exemplo, que a gente vê lá nas profecias do Velho Testamento, são profecias que falavam como um dia as pessoas elas estariam passando por uma situação onde praticamente elas seriam dissolvidas vivas. Outra coisa que me fascina também nos livros do Apocalipse, qual cenário vai sendo montado. Uma outra coisa, por exemplo, é que a Bíblia vai falar sobre as duas testemunhas que vão ser levantadas por Deus naqueles dias e que vão encabeçar o maior avivamento de todos os tempos. E aí o que acontece? Essas duas testemunhas, lá em Apocalipse 13, a gente vê nitidamente o fenômeno e o advento da telecomunicação. Isso daqui, ó. Você está aí no ABC, eu estou aqui no Alto Tietê, olha só. E a gente está se conectando, e todo mundo conectado. A gente está realmente sentindo a presença de Deus, porque ela é maior do que tudo sobre nós. Mas muitos outros irmãos nos lugares mais variados. Tem um irmãozinho aqui, que é o Pereira, eu vi passando há pouco. Ele está lá em São José dos Campos acompanhando a gente. Então, quer dizer, são pessoas que estão conectadas. A televisão, o rádio, o satélite, está lá no Apocalipse. E tudo isso é muito sutil, é muito, eu diria, Deus deixou esse livro e deixou essas profecias. É claro que ele não deu o nome televisão, né? Ele não chamou satélite, celular, mas ele foi pontuando fatos e coisas, por quê? Para mostrar, em tese, eu sou o Senhor da história. Nada foge do meu controle. Tudo que eu faço conduzindo a história.
Mesmo que homens cruéis não me reverenciem, não me sigam, não me adorem, saiba, eu estou na história. Outro fenômeno maravilhoso que também está dentro desse quadro, né, o cenário que vai sendo montado, é a questão dos terremotos. Quando a gente vai estudar um pouco a questão da geologia, nos últimos 100 anos, por exemplo, nunca se teve tanto... Terremoto sempre foi um fato comum na história da humanidade. Mas os terremotos, os abalos sísmicos, na dimensão que a gente tem visto e vai aumentar, é uma coisa que somente o Eterno poderia descrever. Por quê? Outra coisa que também tem a ver com esse período, né, do iluminismo e pós-iluminismo, das grandes indústrias, que é a descoberta do petróleo, principalmente no século passado. Né? Tirar petróleo do solo gerou o quê? Há uma substituição, há uma troca por água. E aquele solo onde havia aquela massa densa que segurava muitas placas, naturalmente ficam mais volúveis. E por isso que o planeta tem tido, eu diria, grandes abalos, e abalos inclusive sísmicos. Mas quem é o Senhor da história? Quem disse que nos finais dos tempos haveria terremotos? E aqui, para deixar o coração do irmão e da irmã ainda com mais sede de Deus e temor a Deus, possivelmente um dia nosso país tenha muitos terremotos. Olha que coisa, por exemplo, talvez você que me assiste e ouve aqui, você fala, mas é impossível. Não, pelo contrário. A retirada de petróleo que os países petroleiros já causaram pode afetar nós. Ou seja, a nossa própria tecnologia acaba gerando em nós o quê? Um mal para nós mesmos. No nosso contexto brasileiro, nós não temos estrutura para um terremoto. Nossas cidades não foram criadas para isso. Então, até nisso, aí onde entra um país que teme a Deus, um povo que realmente adora a Deus e governantes que temem a Deus. Porque aí teriam que criar meios de uma energia limpa. Olha que interessante. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, houve um abalo sísmico muito significativo aqui em São Paulo, e o seu epicentro foi no mar, e a parte que mais teve prédios rachados foi em Santos. Isso foi por volta do ano de 2005. Eu me lembro, minha esposa estava cursando psicologia, e ela estava no prédio onde ela estudava. De repente o prédio começou a balançar. E quando balançou, a professora olhou aquilo, a professora nem respondeu, disse minha esposa. Pegou as coisas e saiu correndo, foi uma loucura. Né? Ou seja, foi nas margens do Brasil, né? No mar, o epicentro foi no mar. Olha que interessante. Nós não temos, assim, não somos protagonistas na questão do petróleo. Né? Temos, sim, com o governo principalmente passado, tinha todo aquele projeto, né, petrolífero, mas tudo isso pode acarretar em nós, quem sabe, num futuro talvez médio e um futuro próximo, o quê? Abalos sísmicos. Olha que interessante. Né? Então, quer dizer, quem é o Senhor da história? É Deus. Então, ele rege sobre tudo. E tudo está nas mãos dele. Então, mesmo que a gente participe dessa história, ele governa. E aí onde entra a grande questão de temer a Deus. Temer a Deus nos faz construir esse mundo de forma harmoniosa. Temer a Deus nos faz buscar meios de reconstruir o planeta sem nos destruir, mesmo sabendo que um dia virá o acerto de contas de Deus. Amém. Pastor, você está me ouvindo aí bem? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Eu vi esses dias uma ilustração, achei bem interessante, de um pai, né, que o filho começou a questionar, o filho de 5 anos, perguntando, pai, eu vou me casar? E o pai falou assim, filho,
provavelmente você vai se casar. E aí o filho falou assim, como é que vai ser? Eu vou morar aqui na sua casa? E ele falou assim, não, filho, você vai ter a sua própria casa, né? E aí o filho de 5 anos falou assim, mas como que vai ser? Se eu vou para minha casa, não vai ser aqui, lá eu vou ter uma babá? E o pai falou assim, não, vai ser outro contexto, mas como explicar, né, coisas que a mentalidade, a maturidade daquela criança não conseguia absorver, né, sobre o casamento. Uma criança de 5 anos questionando coisas sobre o casamento. Ou seja, nós com a mentalidade do hoje questionamos coisas do amanhã, coisas que ainda não entendemos, né? Eu na minha infância eu pensava sobre o Apocalipse, sobre essa questão todo olho verá. Como que todo olho vai ver? Eu imaginava, né, que Jesus, quando viesse, ele daria uma volta em todo mundo, né, nos céus, e aí todo olho veria a sua vinda, né? Porque naquela época não tínhamos coisas como a tecnologia da internet, né? Transmissão ao vivo de todo o mundo. Hoje nós assistimos a Copa do Mundo, assistimos a Olimpíada em tempo real, né? Está acontecendo lá e todo o mundo vê. Então, com a mentalidade de hoje, não há, assim, qualquer pessoa entende, todo olho verá. Claro, uma transmissão em tempo real, ao vivo, né? Em qualquer lugar do mundo, a gente vê. Como essa transmissão mesmo, em qualquer lugar do mundo, as pessoas conseguem nos ouvir em tempo real. Se alguém ligar lá o seu Instagram, né? Lá do outro lado do Japão, como a minha irmã morou lá por muitos anos, né? Hoje é simples, né? Como estamos falando aqui, qualquer pessoa pode acompanhar. Então, à medida, né, que o mundo vai avançando, vai ficando muito mais fácil a gente entender algumas questões aí do Apocalipse, né? Como você colocou aí. E eu estou dizendo aqui não de muito Sim, tempo, né? Que sim. eu sou jovem, né? Tô aqui com meus 20 anos, né? Estou falando aqui de um tempinho atrás Não, aí. e assim, me permite, você citou esse texto, né? Todo olho verá, e você vê como Né? Eu acho que perdemos aqui. Gente, eu vou chamar aqui o pastor para dar aqui a conclusão aqui e a gente vai ficar para amanhã o nosso bate-papo aqui que está uma delícia, né? Realmente muito gostoso falar desse tema e ele vai vir aqui para só dar a conclusão do raciocínio e a gente voltar amanhã. Pastor, voltou a conexão aí? voltou, voltou. Nós queremos ouvir aqui a Sim. deixa, né? Vai ficar para amanhã, porque o nosso tempo aqui, a gente tem cerca de Ah, 10 minutos aqui, ainda queremos orar com os então eu irmãos. vou, Então, conclui seu raciocínio. tá joia. Eu vou dar uma deixa da forma, né? Todos nós temos medo do apocalipse. Toda é a razão pela qual se mantém vivo, né? O medo é, de fato, dado por Deus para a manutenção da vida. E é bom que tenhamos mesmo, e é bom que essa pandemia sacuda todas as estruturas. E é bom que as igrejas repensem muitas coisas. Mas eu queria dizer uma coisa. Existem várias correntes, né, no Apocalipse que falam sobre a volta de Jesus, que Jesus virá antes da tribulação, no meio, depois. Mas eu não queria entrar nessas partes mais técnicas. Uma coisa é fato e é verdade. Jesus vai voltar. Ele vai buscar o seu povo, ele vai à igreja, e nós nos encontraremos com ele nos ares. Mas eu queria dar uma centelha aqui e deixar também com assim um temor sobre todos nós. A Bíblia fala, né, que nos últimos dias o meu espírito seria derramado sobre toda a carne. E isso se deu lá em Atos 2. E de Atos 2 até hoje, na janela de Deus, continua ainda sendo últimos dias. E nos últimos dias, uma coisa que me fascina é que vamos ter dois grandes momentos, e eu queria deixar aqui essa deixa para os irmãos. Qual é a deixa?
haverá um grande avivamento poderoso sobre a terra. E, de contrapartida, haverá também uma grande apostasia. Como encarar? Perdemos, né? Eu não vejo deixa melhor do que essa, né? Agora sim, deu cara de série, aquele momento final em que fica aí a curiosidade. Ele está falando do grande avivamento, a grande apostasia, né, que virá. Viveremos isso? Esse momento aí, né, que o Senhor nos convida a viver. Pastor, eu quero agradecer aqui a sua participação. Não vou te chamar de novo aí, vai ficar para amanhã. Eu quero orar com os irmãos, né? Esse tema maravilhoso, muito atual, né? Sobre escatologia. E amanhã voltaremos aqui, às 10 da manhã, com o nosso amigo, o pastor Rai, para nos falar mais um pouquinho, né, sobre esse tema aí. Pastor, muito obrigado pela sua participação, a participação dos irmãos aí da nossa igreja Batista Missionária de Ferraz de Vasconcelos. Uma alegria recebê-los aqui. Eu quero orar com você e amanhã estaremos de volta com esse tema aí, conversando sobre escatologia em tempos atuais. Amém? Querido Deus, eu te agradeço por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu esta manhã. Oh Deus, realmente o Senhor é o dono da história. Tudo está em tuas mãos. Como nosso pastor ele nos esclareceu aqui. Nada saiu do seu controle, Pai. O Senhor está conduzindo a história com amor, com misericórdia. É tempo, Senhor, para nos conectarmos a Ti. Oh, Deus, eu oro por toda esta nação, todos aqueles que estão dispersos. Nós, como igreja, Senhor, possamos aproveitar esse tempo e estar, Senhor, mais ativamente trabalhando. Aproveitar, Senhor, esta ferramenta que está em nossas mãos para pregar o Evangelho. Oh, Deus, as redes sociais, tudo que o Senhor tem colocado, Senhor, à disposição da sua igreja. Eu me lembro, Pai, que era trabalhoso termos uma rádio, conseguirmos um canal para falar às massas, e agora o Senhor tem colocado em nossas mãos. E nós, como igreja, Senhor, recebemos esta dádiva, Senhor, que é uma grande oportunidade, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estar envolvidos e trabalhando para o Teu reino. Nós te agradecemos, ó Pai, e queremos estar engajados. Ó Deus, abençoe o nosso pastor Rai, com o seu ministério, a sua igreja. Continue, Pai, conduzindo as suas vidas. Continue a conduzindo o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Nós vimos aí, né, essa deixa que o temor é bom, o temor a Deus, este medo nos protege, né, e vamos estar aí em nome de Jesus como igreja trabalhando para o reino. Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe a sua vida. Um beijão aí a toda a família, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, pastor, pela consideração. Fábia, que está nos acompanhando aqui, e todos vocês que estão aí conosco. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Luzia, a Miriam, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado aí pela interação. Luiz, que passou por aqui. E todos vocês que nos deram aí um pouquinho da sua atenção, da sua vida. Fabiano, Deus te abençoe, meu querido. Um beijo a você. Deus continue conduzindo vocês. Fiquem na paz. Os pastores que nos honraram aqui, participando conosco, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco nós postaremos lá no Facebook também, para o pessoal que só consegue acompanhar de lá. Nós vamos disponibilizar aí o vídeo. Até amanhã, em nome de Jesus. Às 18 horas, tem a live da Ju, né? E nós seguimos aí pregando o Evangelho, em nome de Jesus. Ao meio-dia, a live do nosso pastor Isaías, nosso pastor presidente. Às 15 horas, a nossa pastora Raquel, também ministrando. Após a live do pastor Isaías, né, ao meio-dia
e-mail, entra aí o nosso pastor Adriano também, a Josi, né, que tem sido bênção também. E seguimos aí pregando a palavra.